Caros amigos e irmãos, bem-vindos ao canal do Grupo de Estudos Luz Divina. Nosso canal tem por objetivo divulgar a doutrina espírita cristã codificada por Allan Kardec, apresentando a série Somos Espíritas. O tema de hoje é Esperança. A esperança, essa potência interior, possui uma dinâmica extraordinária para conciliar os nossos sofrimentos com o fim último da existência humana. Vamos então entender o seu conceito, a sua inserção no tempo, a filosofia diante da perspectiva religiosa. A palavra tem origem no latim, sperare, e se define como o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisas boas. No pensamento romano, a palavra spes designava somente um momento feliz. Já no pensamento grego, a palavra designava tanto o momento feliz como o infeliz de quem espera. A partir do pensador Platão, o conceito passa a falar da grande e bela esperança, numa referência clara sobre o além, sobre depois da morte física. Um sentimento que leva o homem a olhar para o futuro, considerando-o portador de condições melhores que as oferecidas pelo presente, de tal sorte que a luta pela vida e os sofrimentos são enfrentados como situações passageiras, na marcha para um fim mais alto e de maior valor. Genericamente, a esperança é toda a tendência para um bem futuro e possível, porém incerto. São aquelas conquistas árduas e difíceis que não dependem apenas da vontade de quem as espera, mas também das circunstâncias do meio ou vontades alheias. Foi a filosofia religiosa judaico-cristã que, ao dar ao termo conceitos morais, elevou-a à categoria de virtude fundamental da vida, um vínculo permanente entre a criatura e o seu Criador, que por nós ficou conhecida como fé. Muitos contribuíram ajudando no esclarecimento deste pensamento, como Paulo de Tarso, Agostinho de Hipona, o francês Pierre Abelard e o escocês John Duns Scoto, estes últimos teólogos e filósofos, entre alguns outros. De forma bem mais contundente, o frade italiano Tommaso d'Aquino, o São Tomás de Aquino dos católicos, na sua Summa Theologica, foi quem dedicou exaustivos estudos no sentido de explicar os fundamentos da esperança e de sua relação com a fé. Na filosofia moderna, muito focada na exploração da subjetividade, o tema foi relegado ao campo das paixões e das emoções. É que, diante do domínio racionalista, a fé religiosa se vê amputada dos grandes objetivos de sua dimensão moral, de modo que acaba por ficar reduzida aos aspectos formais do ato de esperar, acreditando a fé como um simples ato de paciência. As filosofias existencialistas, com grandes tendências marxistas e materialistas, roubam a expectativa da fé com relação à vida após a morte. A busca pela racionalidade e a supremacia da razão levam os indivíduos a decretar a morte de Deus. Um exemplo disso é o niilismo, uma teoria que defende que nada existe além desta miserável vida. Tommaso d'Aquino classifica o desespero e a presunção como pecados
e por isso o oposto da esperança. O desespero é a pouca confiança em Deus, é o amor próprio exacerbado, o orgulho pessoal. A presunção é achar-se alguém digno de uma posição mais vantajosa sem o fato de o ser, motivado pela vaidade pessoal. Tanto um como o outro são contrários à esperança. Diz ainda que as causas do desespero são os nossos vícios morais, que nos cegam diante da vida. Que a esperança não é uma atitude passiva, mas sim cheia de vitalidade e de amor. A doutrina espírita nos fornece uma dimensão realista da vida futura, na qual a esperança torna-se uma força inovadora. Cria a expectativa de que a vida continuará além do túmulo e que não seremos levados nem para o céu e nem para o inferno, porém conduzidos de acordo com o peso específico de nossas realizações morais, dando-nos confiança sem limite na infinita bondade de Deus. E é justamente esta crença que nos induz à dedicação aos estudos, para que possamos servir a Deus com mais conhecimento e lucidez. O Espiritismo nos dá subsídios para melhor compreender a esperança. Não a esperança acomodada, estagnada, paralítica, mas aquela que nos assegura de que seremos recompensados ou punidos, de acordo com o bem ou o mal que fizermos ao nosso próximo. Nesse sentido, todas as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas renúncias ficam gravadas em nosso subconsciente e servirão como ponto de apoio para o julgamento de nossa própria consciência. Lembremo-nos de que a virtude moral predispõe o indivíduo à prática do bem. Existem duas espécies de virtudes, as adquiridas e as inatas. Entre as virtudes adquiridas, destacamos as 4 mais relevantes: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E entre as virtudes inatas estão a fé, a esperança e a caridade, porque não são produtos de uma prática, mas um presente de Deus aos seus filhos. A esperança não é o produto de nossa vontade, mas uma espontaneidade, porque ela não é uma manifestação humana, mas algo que se manifesta através do ser humano. Já a fé é um sentimento inato no indivíduo e nos permite o direcionamento desse sentimento de forma cega ou raciocinada. A fé cega, aquela que não examina nada, aceita sem controle tanto o verdadeiro como o falso. Se choca contra a evidência e a razão na medida em que a ciência evolui. Quando levada ao excesso, produz o fanatismo, uma praga da sociedade. A fé raciocinada é aquela que se apoia em fatos científicos e na lógica. Busca o entendimento claro, sem deixar atrás de si nenhuma obscuridade. Disse Paulo de Tarso, no livro de Romanos, capítulo 15. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Aprendemos que a fé é a mãe da esperança e da caridade, e ao ser escolhida pelo livre-arbítrio, tem o suporte do sentimento e da razão. É isso que nos encaminha a obtermos aquilo que desejamos. O Espírito Emmanuel nos diz: a fé é guardar no coração a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão tocados pelo perfume do sentimento. A esperança e a caridade são filhas da fé, e esta deve cuidar das filhas que tem. A nossa fé tem de ser construída sobre fundações sólidas, mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos,
porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Além disso, para que a fé seja proveitosa, deve ser ativa, jamais contemplativa. O Espírito Emmanuel, no livro Vinhas de Luz, nos traz: nem todos têm o voo da fé, nem todos podem oferecer o pão do corpo, mas ninguém está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Jesus espera por nós. É preciso evitar o pessimismo crônico e renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. A esperança é a luz do cristão. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece limites e onde a aflição percebe o ranger dos dentes nas trevas exteriores. Porém, lembremo-nos de que existe uma luz interior em cada um de nós, que é a esperança. Encontraremos em nossa vida muitos obstáculos, verdadeiras montanhas a nos desafiar, a nos deixar aflitos diante das dificuldades. A perda de um ente querido, uma doença terminal, as questões financeiras, os desencontros sentimentais, enfim, muitas provações se apresentarão em nossa jornada, tudo para o nosso aprendizado. É para isso que reencarnamos. É para aprendermos que recebemos de Deus a chance de uma nova vida, a fim de que possamos resgatar, na prática do amor, as dívidas contraídas no passado. Disse Jesus: bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Na condição de mestre divino, sabedor de que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente e que os seus erros são próprios da escola evolutiva, nos indica que a esperança no futuro é um dos cânticos sublimes de seu evangelho de amor. O sol nasce a cada dia, nos trazendo luz e a oportunidade de aproveitarmos as experiências vividas para colocarmos em prática as boas decisões, construindo assim o nosso futuro. Prossigamos, certos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, com o propósito de acendermos em nós mesmos a luz da fé e a busca de nossa evolução moral. Nossa querida e talentosa Cora Coralina nos deixou um lindo poema para nos inspirar. Mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Mais amor no meu coração do que rancor em minha mente. Que seja possível liquidar todos os fardos passados para caminhar tranquilamente. Que assim seja. Se você gostou, inscreva-se e compartilhe o nosso canal. Ajude a difusão da doutrina espírita. Que Deus os abençoe.